Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que o Senhor tem hoje para nós, para que eu me fortaleça, me fortifique e seja um verdadeiro discípulo de Deus, que honre a palavra da tua graça e esse lugar com alegria e amor. Que assim seja, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, em o nome do Senhor Jesus. Paulo e a conduta cristã é o assunto de hoje. É sobre isso que vamos conversar hoje. Paulo e a conduta cristã é o nome da reunião de hoje. E vamos direto ao assunto, abrindo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. E aqui vamos conversar sobre comportamento, sobre conduta, à luz do Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. Nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de vários assuntos, como deve ser o comportamento de um abençoado de Deus em graça, e também das tribulações que ele passou, e ele ensina, ele exorta, como deve ser a nossa conduta, o nosso proceder nessas horas difíceis de aflição, de dificuldades, de situações que você não espera, mas que vêm. E ele vai falando muito acerca disso, como também que é necessário você se apartar de certas coisas para reinar em vida, para dar bom testemunho. Se apartar para que você não seja um conhecedor do Evangelho, mas que, porém, tem o mesmo estilo de vida dos incrédulos. Então, Paulo, ele vai frisando, e muito bem, a obediência, a conduta, o bom comportamento que a gente deve ter na graça de Deus. Porque você não pode ser um crente, um cristão da graça, com o Evangelho na mente, mas com o estilo de vida dos incrédulos. Com a mesma conduta daquele que vive na carne lá fora e que não tem compromisso nenhum com o Evangelho. Então, o Evangelho hoje nos convida a ter uma conduta cristã. E começa assim, ó. Paulo aqui falando acerca de conduta cristã na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de quem? De Deus. Como isso acontece, pastor? Quando não somos gratos, está sendo em vão. Quando não somos generosos, quando você adentra aqui e, por exemplo, endurece o coração na hora da pregação e termina a reunião e você segue do mesmo jeito que entrou, com o coração cheio de egoísmo, avareza, orgulho, arrogância, amargura. Tem gente assim, que a graça está sendo algo em vão. Ela ouve, mas quando ela sai, ela segue do mesmo jeito, com o coração cheio de coisa ruim, de raiva, de ódio, de arrogância. É em vão também, quando o nosso mau testemunho atrapalha os outros de estarem aqui. Você não pode ser pedra de tropeço na vida de outros, de outras pessoas, atrapalhando essa pessoa vir à igreja, por conta do seu andar, do seu falar, um falar que ofende, maltrata os outros. Se você no seu falar, você tem ofendido, você tem maltratado,
Então você está atrapalhando essa pessoa de vir à igreja. Porque ela vai pensar, como é que eu vou lá naquela igreja que ela diz, que ele diz pregar o evangelho do amor e da graça, se a pessoa é assim? Então isso atrapalha da pessoa vir à igreja. Ela não vem, não vou não. Mais adiante eu vou me aprofundar mais nessa questão. Então, para que a graça não seja em vão, você tem que ter esse cuidado com o seu testemunho. Quando não vivemos do modo digno do evangelho, a graça está sendo algo em vão na nossa vida. Quando você não vive do modo digno do evangelho. Abençoados, não há uma vida com o conhecimento na mente e uma vida de qualquer jeito, não. Tem pessoas que têm o conhecimento da graça na mente, mas quando passa por essa porta, vive uma vida de qualquer jeito. E não é assim, não. Evangelho não é uma vida solta na carne, não. Que o pastor fala, ensina, e que você não obedece. Meu Deus do céu, a gente tem falado tanto aqui de tantas coisas, a não ter um coração arrogante, a não maltratar pessoas, a não ser egoísta, a não ser avarento. As coisas de Deus têm que se tornar algo sério na sua vida, ter compromisso, a obediência é tudo. Ser uma pessoa obediente para que você seja honrado por Deus. Paulo fala mais adiante, porque aqui ele vai falar o tempo todo de conduta. E o apóstolo Paulo é um apóstolo que fala muito de conduta. Amém. Que quando você se volta para Deus, é o próximo verso, esse Deus se volta para você. Mas como que Deus vai se voltar para uma pessoa se ela não tem compromisso, não tem obediência, se ela é alguém que tem na mente o evangelho, mas vive uma vida de qualquer jeito, vive uma vida solta na carne? É por isso que é muito importante você adquirir o tema da semana passada, acerca das atitudes. As atitudes dessa vida, você precisa escolher. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Eu estou sofrendo muito numa área da minha vida, pastor. Verifica se você não se envolveu com aquela questão que não convém. De repente você está em um caminho que não convém. Por isso que está chorando, por isso que está angustiado, por isso que está sofrendo. Porque está em uma área, em um terreno que não convém. Mas tudo te é lícito. Mas verifica aquilo que vai ser bom, aquilo que vai edificar a sua vida. Então, não podemos ter o evangelho na mente e viver uma vida de qualquer jeito, que o pastor fala e você não obedece. Eleito de Deus, é a graça, e só a graça que tem poder de edificar a sua vida. É só a graça de Deus que tem poder de mudar, de transformar qualquer coisa, dentro e fora da sua vida. Eu já ensinei isso aqui, já mostrei na Bíblia para você, lá em Atos. É só a graça. Não é beleza física de nenhum templo religioso, não. Foi o evangelho da graça que ensinou a você, que te deu condições de vencer o medo. Foi a graça que te fez vencer o medo. Amém. Foi a graça de Deus. Não foi a beleza de um templo religioso, não. Foi o evangelho da graça que fez você ter discernimento, vencer a ignorância, a falta de conhecimento. Você teve um período na lei. Tem gente aqui que viveu 15 anos no sistema religioso. Tem gente que viveu 10 anos, 30, e estava naquela falta de conhecimento. Foi a graça que te ajudou a vencer a ignorância. Foi o evangelho que fez você vencer o medo. Você tinha medo do diabo, tinha medo do demônio, e não adianta dizer que você não tinha, porque você tinha. Porque quando se manifestava um pedaço de carne na igreja, que você achava que era demônio, você ficava, está amarrado em nome de Jesus. Não vai entrar na minha vida, nem no meu filho, nem na minha... Você lutava contra aquilo com raiva, com ódio, com medo ao mesmo tempo. Porque você acreditava que ali estava um diabo, ali estava um demônio, mas a graça fez você vencer a ignorância. Você passou a entender através do evangelho que você é propriedade exclusiva de Deus e o que o diabo foi destruído por Cristo Jesus na cruz. Então,
Não foi beleza de templo físico religioso nenhum. Templo religioso não traz bênção nenhuma. Não traz discernimento nenhum, porque você já fez parte de um e isso nunca aconteceu. Você só teve certeza da salvação porque o evangelho da graça tirou você da ignorância. Você só venceu o medo porque o evangelho da graça fez você vencer o medo. Hoje, eu estou diante de um povo tão maravilhoso, tão abençoado, que não tem medo de nada. Você sabe que quando chegar a sua hora, você vai para o céu paraíso. Você sabe que você não vai ficar vagando por aqui, uma alma pelada. Penada ou pelada, sei lá. Ai, pastor, eu tenho tanto medo dessa coisa de alma pelada, porque quando me enterrarem, põe roupa em mim para não ficar pelada por aí. Não. Você sabe que quando tua carne voltar para o pó da terra, é garantido que teu espírito vai para o Senhor. Mas antes, tinha um danado de um inferno ali, ó, no meio da situação, quando você era religioso. Ai, meu Deus do céu, o pastor falou da salvação, mas tem o danado do inferno no meio, tem o purgatório também. Ai, Jesus, e agora? Havia um medo em você, mas a graça fez você vencer a ignorância. Você não está convencido por mim, você está aqui convertido por Deus. Você sabe, meu Deus, existe uma pátria, existe um paraíso. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei quem eu sou. Eu não sou só o fulano tal, que o espelho está mostrando, não. Esse aí é a minha carne, que às vezes fala que eu sou feio. Às vezes a sua carne não gosta de você e fica falando mal de você, falando mal do seu cabelo, falando mal do seu corpo. É verdade ou não é? Essa carne é horrível. Está vendo como você está? Está vendo? Ó como está aqui a perna, ó como está a barriga, ó como está isso, ó como está aquilo. Você está velho e acabado. Tudo carne. Não é verdade, abençoado? Fala mal da gente. Mas agora você sabe que não era um diabo falando. Mas antes você ficava, cala a boca, diabo. Você está falando mal do meu cabelo, você está amarrado. Mas não, agora você sabe, é esse pedaço de carne que conversa. Ele que fala. Oi, não pode quebrar o púlpito. Ele que fala. Eu não posso quebrar o púlpito porque estamos em graça em o nome de Jesus. Não é verdade? Então, a graça nos deu essa mente saudável, essa vida saudável. Hoje você tem uma vida saudável, abençoada. Então, beleza física de templo religioso não traz nada para você. Tem pessoas que falam assim, estou indo para a catedral. E você? Eu estou indo para a igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus. É catedral? Não? Então estou indo para a catedral. Catedral. Porque lá está o poder de Deus. Viu, senhor Adalto? Estou indo para a catedral. O poder está em Deus. Não está em catedral, não está em rosa, não está em manto. O poder que a gente precisa está em Deus. Paulo diz isso claramente em Atos. O poder está em Deus, que dá vida, respiração e tudo mais. Olha, abençoado, o Evangelho nos fez reinar em vida. Isso é maravilhoso entender isso. Está em Atos. É Deus que nos dá vida, respiração e tudo. Então, eu não preciso ir para a catedral buscar o poder de Deus. Porque o poder de Deus está em Deus. Então, com quem eu tenho que falar? Com Deus. E não ficar lá na catedral. Tem gente que muda até o jeito de falar, né, dona Divina? Catedral. Vai para a catedral. Quem responde e quem tem tudo para nos dar é Deus. E louvado seja Ele. Eu pergunto, como cooperador de Deus, como diz aqui a palavra, na qualidade de cooperador de Deus, como que você tem vivido neste mundo? Pense e não me responda. Pense no seu proceder, na sua conduta, no seu comportamento com esta pergunta. Como você tem representado o seu Deus? Você tem dado bom testemunho? Você tem representado bem esse Deus lá fora?
O apóstolo Paulo diz nesse mesmo livro, nessa mesma carta, um pouquinho lá na frente, não preciso de abrir, no capítulo 13, a partir do verso 5, ele diz: examinai-vos se realmente estáis na fé. Você tem que estar sempre se examinando, abençoado de Deus. Como você está procedendo com Deus, com o evangelho que você tem recebido aqui. Você tem retido a palavra que você ouve aqui, aí dentro no seu coração? Você tem dado bom testemunho? Porque você tem sido orientado por esse Deus, Ele tem te ensinado muitas coisas. Você está retendo tudo direitinho, está fazendo. Você tem tido obediência. Você tem parado para ouvir as mensagens. Você está ouvindo? Você está se alimentando um pouco mais além do dia da reunião? Porque é isso que vai lhe trazer vida. É você se alimentar da graça de Deus, abençoado. É você congregar mais. Você tem que estar atento, abençoado, à sua obediência. Tem que ter obediência aí dentro de você, a Deus. E a palavra que você ouve é esse Deus. Você tem que estar atento às honras devidas a esse Deus. Você tem tido compromisso com o louvor? Cadê o seu louvor? Você tem tido compromisso com o seu congregar? Cadê o seu congregar? Você tem tido compromisso com a sua vida de oração? Com a sua fidelidade? O seu amor, a graça, a igreja? Examinai-vos se você está vivendo isso. A gente precisa se examinar, abençoado. Se examine se realmente você está firme na graça de Deus. Se você está dando o seu melhor para Deus. Será que você está dando o seu melhor para Deus ou o seu pior para Deus? Na hora de semear, examinai-vos. Será que você está dando o seu melhor para Deus mesmo? Mas mesmo de verdade? Será que você está dando o seu nardo puro para Deus? Ou você só faz isso quando é para a sua vida ou para alguém da sua família? Ah, pastor, para alguém da minha família eu dou o meu nardo puro, sabe? O meu sangue. Eu faço das tripas coração, como se diz lá fora. E para Deus? Você tem tido essa atitude de esforço, dedicação, de zelo? É abençoado. Hoje nós estamos convidados por Deus, pelo Deus que vive dentro de você, a ter conduta. Para que a graça de Deus, o ensino do Evangelho não seja algo em vão na sua vida. Para que você não viva aqui uma vida em branco. Para que você não viva uma vida aqui de qualquer jeito. Eu me faço entender? Seguindo, verso 2 do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma vez mais o verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então aqui, louvado seja, aqui o apóstolo Paulo faz referência às palavras de Isaías lá atrás. Lembra? É aquela coisa, traduzindo, quando você se volta para mim, meu filho, eu me volto para você. Deus tem te ajudado tanto. E no momento que a obra dele precisa mais de você, o que é que você tem que dizer para esse Deus? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque quando o dinheiro e parentes não podia fazer nada por você, te socorrer, Ele te socorreu. Ele te tirou da morte. Ele te tirou do vale da sombra da morte, que nenhum filho poderia te tirar. Ele te tirou. Quando ninguém podia fazer nada por você, Ele fez e tem feito. Então, no momento que esse Deus mais precisa de você, a obra desse Deus, você tem que estar aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Senhor, em nome de Jesus. Porque quando eu me volto para o Senhor se volta para mim. Eu tenho tido a experiência disso na minha vida. Então você que está me ouvindo, abençoado. O nosso Deus é salvação.
Essa salvação que ele está falando aqui, abençoado, você que me ouve pela internet, não é a salvação eterna, porque essa já está realizada, consumada na cruz por Jesus, mas é a salvação diária que a gente precisa aqui para ser feliz. Se você se volta para Ele com obediência, com dedicação, com zelo, a graça dEle, esse Deus se volta para você. Você não é desamparado, você não é abandonado. Aliás, esse Deus nunca desampara ninguém mesmo. E nós somos provas disso. Da sua misericórdia, do seu amor. Porque a gente é abençoado. Temos falhas, temos erros. Não é verdade? Temos muitas fraquezas. E o amor dele sempre fiel. Sempre fiel. Sempre fiel. Muito obrigado pela palavra de hoje, meu Deus. Por estar sendo essa ferramenta para edificar vocês. Amém. Pode considerar o tema de hoje a parte 1. O começo de um grande seminário. Paulo e a conduta cristã. Porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. E eu não tenho pressa, hein? De ensinar correndo. Porque as coisas de Deus, a gente tem que ir comendo aos poucos, né? Saboreando. Para a gente sentir aquele gozo, aquela alegria no coração. A gente tem que meditar. Como Davi fala nos seus salmos. Ah, como eu amo. Como eu amo estar na casa do meu Senhor e meditar na sua palavra. Ter os meus instantes com Ele, o meu tempo, o meu momento com Ele. Assim eu declaro você, com esse coração largo, aberto para a graça de Deus, para meditar na palavra da graça de Deus. Seguindo, uma vez mais, o verso 2, do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo o quê? De escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja o quê? Censurado. Para você estar na graça de Deus, servindo a Deus, você tem que ter esse cuidado, esse zelo, meu amado. O seu andar não pode ser de qualquer jeito. Você não pode ser uma pedra de tropeço quando a gente não cuida do nosso testemunho, do nosso andar. A pessoa lá fora não vem. Sabia? Por causa de certas situações que você ainda não aprendeu a dominar na sua carne. A pessoa até fala, lá eles pregam o evangelho, ela até me evangelizou, ele até me evangelizou, fala que lá prega o evangelho genuíno, o evangelho do amor e da graça de Deus. Mas olha a vida desse irmão, olha a vida dessa irmã, olha a vida lá do fulano lá, ó, que fala que está na verdade, é casado, mas olha como ele vive, ou de repente solteiro. Porque não é só o casado que tem que dar bom testemunho, aquele que é solteiro também, né? Olha só, fala que vai à igreja, me convidou para conhecer o evangelho, a verdade, mas olha como é que a pessoa vive. Olha como é o agir da pessoa se tratando de finanças, vida financeira. É desonesto, caloteiro, engana as pessoas, mente, mas mente, que é uma beleza. Compra, mas não paga. Pega dinheiro emprestado, mas não devolve, se faz de esquecido. Eu não sei se você conhece gente assim, que pede dinheiro emprestado e quando chega o dia de pagar, se faz de esquecido. E você ali esperando. Até pessoas da sua família mesmo. Pega dinheiro emprestado e depois se faz de esquecido. Aquela tia, aquele primo, aquele filho. Oh, pegou a minha aposentadoria quase toda, pastor, mas falou que ia me devolver. Estou esperando até hoje. Se faz de esquecido, que é uma beleza. Na conduta, você tem que ser o quê? Justo. Para que o evangelho da graça não seja o quê? Envergonhado. Você tem que ser uma pessoa justa. E não desonesto com as pessoas, abençoado. Caloteiro. As pessoas falam, viu? Você não deve agir assim.
e depois se esconder por trás do título de cristão, ou dizer que é da igreja. Tem gente assim, que ela tem um proceder carnal, mas fala para a pessoa que é da igreja. Aí a pessoa olha assim, olha, esse fulano fala que é da igreja, ele diz que é da igreja, né? Mas, na vida financeira, no casamento, olha como que vive. Como que essa pessoa é da igreja? Como que esse fulano é cristão desse jeito? O que essa igreja ensina, né? A pessoa pode até questionar isso também. Será que ensina isso aí, viver desse jeito? Não tem compromisso com nada das coisas espirituais e fala, eu sou da igreja. Mas tem muita gente assim, viu? Por aí. Não tem, sabe, aquele compromisso, aquela obediência e fala que é da igreja e fala que é cristão. Ah, eu sou cristão, sou da igreja. Não, abençoado, a gente tem que ter um comportamento conforme aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala para as pessoas. Se você está evangelizando, falando do reino de Deus, você tem que ter um compromisso. Você tem que ser um ministro de Deus, você tem que ser luz do mundo, sal da terra. Você tem que tomar cuidado nesse aspecto, viu? Para que o evangelho não seja envergonhado. Você tem que ter cuidado no seu andar, no seu falar. A gente se torna um tropeço também. Não é só quando é caloteiro, não é só quando a gente engana pessoas, vive uma vida de mentira, mas quando a gente ofende, quando a gente maltrata pessoas, a gente está se esquecendo de cuidar do nosso proceder nesse momento. Pense nisso em nome de Jesus. Prosseguindo, verso 4 do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Eu declaro você com paciência na graça de Deus. Muita paciência na graça de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou muita coisa. Ele passou por momentos difíceis, de muita tribulação. E ele fala aqui, olha, para os ministros, para os pastores, para a igreja, eu declaro você tendo muita paciência com a graça de Deus, nos momentos difíceis. Se você não tiver paciência, abençoado, você pode ser enganado por sua carne que é impaciente. E ficar indiferente, ficar agitado, dentro da igreja ou fora da igreja. Eu sou da graça e não estou vendo nada na minha vida. Eu conheço o evangelho, mas, puxa vida, pastor, não estou vendo nada acontecer. Não saia do reino. Tenha paciência com a graça de Deus. Tenha a maturidade. Eu orei, eu declarei, recebo que os anjos estão ministrando. Com paciência e tranquilidade, aguarde isso. O impaciente não. Eu declarei e não aconteceu. Eu semeei, mas eu ainda não estou vendo a colheita. Eu orei pelo meu filho, pastor. Quando eu voltei para casa, estava pior do que quando eu saí. Puxa vida. Tenha maturidade. Bom, eu orei. Eu declarei. E recebo que os anjos estão ministrando. Com paciência e tranquilidade. Amém, abençoados? Calma, em um nome de Jesus. Não seja impaciente. Você precisa ser perseverante na graça de Deus, como eu tenho sido aqui. Com tanta coisa que eu enfrento, que eu passo. Você precisa suportar. E vir mais à igreja, congregar mais. Veja que quando você vem à igreja, você sai aliviado. Não é verdade? Você sai mais confiante, mais alegre, com paz no coração, e as coisas passam a dar mais certo para você. Porque Deus honra mesmo. Diga, Deus honra. Deus honra. Deus honra, abençoado. Então eu recebo você tendo paciência. Diga, o sucesso vem. O sucesso vem. Ele já é seu. Tenha paciência em nome de Jesus. Ele já é seu. E você vai tomar posse. Seguindo, uma vez mais o verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus,
Há muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Tudo isso Paulo passou. Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, as muitas noites sem dormir, nos jejuns. Não é que Paulo fazia proposta, vou ficar um bom tempo sem comer aí, para Deus me abençoar. Não. Se ele estava passando por aflições, prisões, então se põe a pensar nas privações, na dificuldade que ele enfrentou. Deve ter apanhado bastante, sentiu dificuldade de dormir. Nos jejuns, sem comida naquele momento. Não é que ele fez um propósito, não, é que não tinha o que comer. Eu me faço entender? É, abençoado. Não tinha comida naquela hora, dificuldades. Tem religioso que lê isso aqui, está vendo que Paulo jejuava? Paulo ia para a vigília, na catedral. Paulo participava da vigília na catedral. Não, Paulo não fazia, não participava de vigília na catedral, não. Eram as muitas noites sem dormir, os muitos dias ou noites sem comer, né? Declaro você aí com a mente de Cristo ativada para entender isso que estamos lendo aqui. Verso 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Paulo era verdadeiro, um homem perseverante, dedicado à obra de Deus, à graça de Deus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo o quê? Verdadeiros. Paulo passou por isso, viu? O apóstolo Paulo sofreu muito por pregar a palavra da graça de Deus. Aparecia sempre pessoas para falar contra, para colocar dúvida no coração dos seus ouvintes, dos abençoados que estavam recebendo a ministração da graça de Deus, assim como acontece contigo também. Às vezes aparece alguém para colocar dúvida, para falar mal de uma coisa ou de outra, na doutrina, no ensinamento, falando que não é para fazer isso e nem aquilo, falando que nem preciso é mais congregar. Leia a Bíblia em casa. Tem gente que é carnal a beça, viu? Tem gente que é carnal a beça, que quer falar de Deus como se tivesse sabedoria para isso. Não tem sabedoria nenhuma quem fala que você tem que ficar em casa. É um carnal, porque a Bíblia ensina o tempo todo que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de comunhão, que a gente deve se aproximar das águas, que é a palavra, e isso a gente realiza congregando, que o corpo tem que estar junto, glorificando a Deus. Isso é muito importante, abençoado. Então Paulo, ele enfrentou muita coisa. Ele falava a verdade e era tido por mentiroso. Um falso profeta, um falso pastor, um falso apóstolo. Porque ele não conviveu com Jesus nos dias de sua carne. Quando Jesus estava com os discípulos, Paulo era um perseguidor. Paulo só se converteu depois, por Jesus ressuscitado. Paulo, por que me persegues? Mas eu não persigo, Senhor. Persegue sim. Quando você persegue aos meus discípulos, a mim tu me persegues. Paulo, ele pegava as pessoas dentro da casa da pessoa e arrastava pelo cabelo e mandava matar. Vamos matar esse aqui que é seguidor daquele Jesus lá, aquele que falou que é o Messias, não sei das quantas. Ele era muito zeloso, a lei de Moisés. Mas depois ele se converteu, caiu a ficha. Ele foi corrigido, disciplinado, ele foi açoitado pelo Senhor. Ao ponto, muita atenção, porque era filho, ele foi açoitado. Porque a correção não adiantou, a disciplina. Rapaz, para com isso, para de perseguir aqueles que é do Senhor. Aí veio o açoite do próprio Senhor na vida dele. Ele ficou enfermo dos olhos, cego. Meu Deus, me perdoe, Senhor. Eu fiz tudo errado. Eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava perseguindo pessoas que serviam ao Deus vivo. Senhor, tenha misericórdia, eu fiz tudo errado. Deus poupou a vida e deixou esse espinho na carne dele, para ele sempre se lembrar. O espinho na carne. Isso aqui foi porque eu plantei. Eu estou assim,
É resultado da minha semeadura. Eu colhi. Por isso que eu estou assim, ó, enfermo. Nos olhos. Mas não estou impedido de servir a Deus no evangelho da sua graça. E Ele vai me usar. E usou esse homem. Esse homem escreveu 14 epístolas. Palavras que dá testemunho no nosso espírito, que nos consola, que nos conforta. Ele foi usado. Quando ele estava com a vista fraquinha, enxergava bem pouquinho, pouca coisa. Ele disse que de próprio punho escreveu algumas coisas. Que pôde escrever. Outras, ele pediu para alguém ir escrevendo. Ele ia falando e a pessoa escrevendo. E assim foi o ministério do apóstolo Paulo. Passou por muitas coisas. Mas foi um ministro competente. Abençoado mesmo. Eu recebo você também. Você também é abençoado. Sendo um ministro competente na graça de Deus. Paulo, mesmo com tudo que ele estava enfrentando, mas ele tinha certeza. Ele tinha a convicção que estava no caminho certo. E é isso que você também tem que ter. Nos momentos de aflições, privações, falta de dinheiro, estou com pouco dinheiro, dificuldade financeira, mas eu estou no caminho certo. Eu estou no evangelho da verdade. Estou servindo ao Deus vivo. Ele não vai me desamparar. Então ele tinha essa convicção, que é o que você também tem que ter. No momento da dor, da aflição, da perseguição, das lutas, de pessoas afrontar você assim, você dizer, meu Senhor, essa pessoa eu até ajudei, hoje é meu inimigo. E você suportar tudo aquilo, reinar em vida. Bom, Deus é comigo. Mas Deus é comigo. Em nome de Jesus. Eu estou na aliança da verdade, eu estou na graça de Deus. Eu sou mais que vencedor. E nunca brigar e nunca discutir com ninguém por causa do evangelho, isso é muito importante. Paulo, ele ensina para Tito, Tito, não discuta a doutrina, não brigue por causa da doutrina com ninguém. Fale, evangelize. Amém, abençoado? Amém. O mesmo vale para a gente. A pessoa falou que não aceita, mas eu não aceito. Tá bom, fica você sem aceitar porque eu aceito. Você não concorda que o diabo está destruído? Tudo bem. Você não concorda, mas eu concordo. Você não aceita, mas eu aceito. Você acredita que tem bicho ruim voando por aí? Você acredita nisso e naquilo? Tudo bem. Fica você acreditando nessas coisas, que existe mal assombro, alma pelada andando por aí, ou penada, seja lá qual. Eu não acredito. Eu creio que existe só uma força, a de Deus. A única força soberana neste mundo. Deus. Só Ele somente. Abençoado. Nós temos que evangelizar. Você não está aqui para convencer ninguém. Eu tenho que convencer meu marido, tenho que convencer meu filho a vir para a igreja. Não, você tem que semear a palavra. Quem dá o entendimento é o Senhor. Você não tem que ficar convencendo ninguém. Ele precisa ser convencido, pastor. Liga para ele para convencer. Eu não. Aí eu vou ter um discípulo carnal aqui que depois de um mês ou menos de uma semana vai embora. A pessoa tem que estar aqui convertido por Deus. Convencido por mim? Não fica não, abençoado. Fica uma semaninha. Engana, dá um tapinha nas minhas costas. Que reunião maravilhosa. Pastor, agora eu vou pegar filho. Não quero não. Aqui tem que ser por Deus. E você vai semeando a palavra até vir por Deus. Porque vem, no tempo certo, vem o nome de Jesus. Diga eu recebo. Seguindo aqui com a leitura, em o nome de Jesus, verso agora de número 9, aqui do capítulo 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Acontece coisas na nossa vida que tem pessoas de fora que falam, agora o fulano está perdido. E agora o fulano, perdão da palavra que eu vou usar agora, o fulano agora está lascado. Cadê teu Deus? Quero ver teu Deus agora. Você vai ver, só questão de tempo. Você não está perdido não, abençoado. Você não está destruído não. Parece, mas não está. Em nome de Jesus. É um temporal passageiro, diga eu recebo. Muitos olhavam para Paulo, agora eu quero ver se Paulo vai continuar pregando essa graça.
passando por isso e por aquilo. Eu quero ver agora. E Deus honrava. E Deus colocava pessoas para ajudar o apóstolo Paulo. A gente vai aprender isso mais adiante, que os irmãos da Macedônia chegaram para Paulo: Paulo, nos dê a graça de ajudar você financeiramente, Paulo. Nos dê a graça. A igreja, tipo assim, me dá o privilégio de eu te ajudar, por favor. Me dá a oportunidade, eu quero te ajudar, homem de Deus. Então, quando uma porta se fechava para Paulo, se abria outras. Porque havia nele obediência. Declaro você assim também, nesse mesmo espírito abençoado. Enquanto tem pessoas lá fora pensando que você está derrotado, está destruído, engana-se. Engana-se. Aquele que serve a Deus jamais será destruído por um problema. Glória a Deus. Aparentemente possa ser, parece que está, mas não está, porque o justo vive pela fé. Olha só o que ele diz no verso 10. Entristecidos, mas sempre o quê? Alegres. Pobres, mas enriquecendo o quê? A muitos, com a riqueza da palavra de Deus. Nada tendo, mas possuindo o quê? Tudo. Contente, feliz no pouco. É como Paulo ensina, que nós precisamos estar contentes e alegres no pouco. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca abençoado. Aprende a ser um alguém grato, um alguém satisfeito, um alguém alegre com a roupa que você tem, com o emprego que você tem, com o que você tem. Estejais contentes em nome de Jesus. Contentes, alegres. Uma pessoa que tem esse espírito que Paulo está passando aqui no verso 10, é uma pessoa que as coisas estão acontecendo, mas ela não perde a confissão do reino de Deus. Porque por nós estarmos num corpo de carne, muita coisa tenta nos entristecer. Não é verdade? Muita coisa, abençoado. Mas a graça nos dá força para manter a confissão. Por isso que você tem que congregar. O congregar traz vida para a sua vida. Você mantém a confissão. Bom, eu pedi para Deus um emprego. Eu saí para procurar e nada. Mas eu orei. Eu declarei. E recebo que os anjos já estão ministrando. E fica e permanece ali com a paciência, a tranquilidade do reino de Deus. Eu saí, Senhor. Não consegui nada. Mas eu declarei. E recebo que os anjos estão ministrando. É uma situação que entristece, mas a pessoa mantém a confissão. Porque ela tem uma certeza dentro dela que o Deus vivo não vai desamparar. Amém. Eu recebo você mantendo a confissão nos momentos difíceis. Que você sai para resolver uma coisa, aquilo não se resolveu naquele dia. E você mantém a confissão. Os anjos estão ministrando. E eu recebo que vai dar certo amanhã em nome de Jesus. Manter a confissão. Aquilo entristece, mas você mantém a confissão. Não vou desanimar, não. Sou mais que vencedor. Eu sou um abençoado de Deus. Eu sou um abençoado. Manter a confissão. Vejamos agora os versos 11, 12, 13. Seguindo aqui com a leitura. Paulo fala aqui do coração aberto que ele tinha. De querer cuidar da igreja. E que eles também precisavam abrir o coração para o ensino, para o amor. Olha só. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam-se o nosso quê? Coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Nesses versos 11, 12 e 13, o apóstolo Paulo fala para os coríntios que o coração dele estava bem aberto para recebê-los e ensinar o evangelho. Olha, eu estou aqui à disposição de vocês para ensinar o reino de Deus. Mas que ele estava percebendo que eles permaneciam fechados. Tipo assim, vocês precisam abrir mais o coração para o ensino, para o amor. Vocês precisam mudar. Tanto é que lá na frente Paulo escreve, se não me falha a memória, um capítulo inteiro. Deixa eu ver se é aqui na segunda carta. Não, é na primeira carta dele aos Coríntios. Ele escreve um capítulo inteiro falando do amor.
Ou seja, que os coríntios precisavam ter esse sentimento ativado dentro deles. Olha, o meu coração está aqui, ó, aberto, para amar vocês, para cuidar de vocês, para ensinar o Evangelho, mas eu percebo que vocês estão fechados. Quando aqui estamos, quando a gente vem congregar, você tem que deixar de ser uma pessoa dura de coração. Você tem que parar de ter maus olhos. Tem gente que vem para a igreja, mas ela vem com aquele maus olhos, sabe? Ela olha tudo com um olhar carnal, isso é ruim. Quando você vem para a igreja, você tem que deixar de ter esse coração duro para a palavra e começar a fazer, e começar a praticar. Aí você vai ver, abençoado, tanta coisa boa acontecendo na tua vida. Principalmente você sendo transformado por dentro. Você se tornando uma nova criatura, um alguém melhor. Amém. Verso 14. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Vamos meditar, vamos pausar um pouquinho esse começo aqui. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. O que significa isso, pastor? É que não existe, meu amado, comunhão, harmonia, união, ligação entre servos de Deus e pessoas incrédulas. Você já percebeu que até a conversa da pessoa é totalmente diferente da sua? Não dá para ter uma ligação. Até o ambiente dentro da pessoa é outro. E que você pensa assim, nossa, essa pessoa vive num mundo totalmente diferente do meu. Totalmente do meu. Então não tem como haver uma ligação. Você que está aqui servindo a Deus com uma pessoa que está na contramão. Quando a Bíblia fala incrédulo, é aquele que está refém, é aquele que está nos desejos da carne, é aquele que olha para você e diz que você é bobão por estar aqui. E que você olha para a vida da pessoa e você, meu Deus do céu, é totalmente diferente do meu viver. Não tem como haver uma ligação. Não é deixar de falar com os incrédulos, até porque nós temos que evangelizar essas pessoas. Não é deixar de falar com os incrédulos, porque senão você vai ter que sair do mundo. A gente tem que pegar uma nave, entrar numa nave espacial e sair daqui. E tomara que para lá, aonde a gente vai, não tenha ninguém. Então, se for pensar assim, mas a questão aqui não é essa. É você não ter o mesmo estilo de vida. É você não participar do mesmo estilo de vida do incrédulo abençoado. Que acredita, como por exemplo, que todo caminho leva a Deus. Tem pessoas lá fora que não têm o viver que nós temos aqui e que já disse para você, já conversou com você, falou, para mim todo caminho leva a Deus. Você até evangelizou a pessoa, não, para mim todo caminho leva a Deus. A imagem que eu tenho aqui, espiritismo, esoterismo, horóscopo, as minhas pedrinhas aqui, ó, eu tenho a pedrinha amarela, a violeta, a vermelhinha, a branca, eu acredito, porque para mim, fulano, falou de Deus, é bom. Oração com pinhão roxo, benzimento. Pastor fala de Deus na hora do benzimento. Então, falou de Deus, é bom. Porque para mim todo caminho leva a Deus. Banho de arruda com sal grosso. Não pode ser duas coisas. Não pode ser dois caminhos. Deus e essas coisas em sua vida. O apóstolo Tiago diz que fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ai, pastor, então eu estou perdido porque eu acompanho horóscopo, eu acompanho o tarô, eu peço para a mulher lá, a vizinha minha, jogar umas cartas para mim. Você está em dois caminhos. Fonte de água salgada não pode produzir água doce, abençoado. Essas coisas que têm aparência de coisa boa, o fim é amargo. Depois em casa leia Tiago capítulo 3, verso 11 e 12, que fala sobre isso. Parece, né, pastor? Tem aparência de coisa boa. Inclusive, pastor,
Eu passando lá na Praça da Sé, a mulher pegou a minha mão assim e falou, olha, tem uma coisa para te dizer. Ah, pastor, aquela pegada. Aí eu falei, é mesmo? É. Tem uma coisa para te revelar, tem uma coisa para te dizer da tua vida, da tua casa. Ah, pastor, eu tremi toda. Aí naquela hora, pastor, eu entreguei as minhas mãos e falei, fala, mulher. Você está passando por uma luta. Tô, como é que você sabe? Eu estou vendo aqui. Aí pronto. Quem é que não passa por luta nessa vida? Até o pastor, minha filha, você acertou. Até o pastor. Você tem um problema na sua vida, não tem? Tenho. Como é que você sabe? Eu estou vendo aqui, ó. Você já sofreu muito com a sua família, né? Ah, quem não sofreu? Me diga! Portanto, tenha muito cuidado com essas coisas. Tem aparência de coisa boa. Parece que vai te ajudar, né? Parece que tem algo a te dizer. Mas não tem nada. Não tem nada a te acrescentar. Tem até livros. Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Mas Tiago diz, abençoado você que está comprando livros segundo o Evangelho. É uma fonte de água salgada que não pode produzir água doce. Mas tem Deus, pastor, está lá escrito, ó, Evangelho, né? Tem Deus no meio, né? É Espiritismo, mas tem Deus. Fala de Deus, fala de Jesus. Inclusive, quando eu entrei na sessão lá de Espiritismo, falaram que eu sou uma alma muito boa. Que eu sou uma alma boa e que eu estou precisando de uma purificação para sair essa depressão, eu preciso de um banho. Pô, você já toma tanto banho, abençoado. Já era para ter resolvido, né? Porque o tanto de banho que você já tomou na sua vida, já era para ter saído esse negócio aí. Nós temos que andar e sermos como Jesus nessa vida. O Senhor Jesus, ele andava separado da religiosidade dos fariseus, das palavras e das práticas dos fariseus, que eram o quê? Incrédulos. Não é verdade? Incrédulos. Ele andava separado. Assim devem ser os seus seguidores. O Senhor Jesus não andava agarrado com os fariseus. Ele estava o tempo todo repreendendo, exortando os fariseus. Sim ou não? O tempo todo. Então pegue esse exemplo para a sua vida. Não é você deixar de falar. Jesus falava com todo mundo. Mas na hora de conviver, de andar, abençoado, aí não, essa prática aí do fariseu eu não quero para a minha vida não. Tem muita gente que tem rejeitado a fonte doce e aceitado a fonte amarga na sua vida. Eu declaro você na fonte doce, em nome de Jesus. Os seguidores do Senhor Jesus têm que ter esse procedimento. Muito cuidado para você não ser evangelizado. Às vezes você sai para evangelizar, às vezes você convive com pessoas que ao invés de você evangelizar, você é evangelizado. Quando você vai ver, tem até pessoas dizendo, ei, você está igualzinho fulano já, hein? Ai meu, está igualzinho fulano. Você está igualzinho. Está igualzinho já, hein? Ai, de tanta gente conviver, eu já estou no mesmo ritmo. Abençoado, você fala, mas você não participa do mesmo estilo de vida. Vai que aquela pessoa tem um estilo de vida de usar drogas. Aí, sexta-feira de noite, vai para a boca do fumo. Você vai junto também? O fogo vai respingar sobre você. É isso. Não é deixar de falar com o viciado. É você não ter o mesmo estilo de vida. Porque se você tiver, você vai estar sempre. Onde ela está, você também está. Aí, dependendo do lugar, você pode se prejudicar e muito. A Bíblia diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas não é por causa dessa palavra que eu vou comer no mesmo prato. Pense nisso em nome de Jesus. Uma vez mais aqui, o verso 14. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Aqui nós temos um conselho também, nesse verso 15, nessa leitura do verso 14 e 15, nós também temos um conselho aqui que serve, e muito, para a sua vida sentimental. Quando Paulo diz aqui,
Ou que união pode haver do crente com o incrédulo? Isso serve e muito para a vida sentimental. Uma vida sentimental, para ela ser mais verdadeira, mais tranquila, com um andar no mesmo propósito que você, é melhor, é bom que ela ou ele esteja em comunhão com a luz, assim como você. Amém, abençoado? É importante que se você vai se relacionar com alguém, é bom que essa pessoa esteja no mesmo compasso que você. Agora, se você quer se relacionar com quem não está no mesmo compasso, na mesma fé, no mesmo propósito, olhe para mim, você é livre. Livre, livre, livre. Pastor, e se eu quiser trazer aqui a pessoa, o senhor faz o meu casamento? Faço. Faço seu casamento com a mesma alegria, como se a pessoa fosse aqui da igreja. Dentro daquilo que eu fui chamado a fazer. Eu faço seu casamento, não tem problema. Ah, mas a abençoada, ela não quer saber da igreja, pastor, mas estamos bem. Estamos bem assim em partes, né? Mas eu estou feliz. Tudo bem, amém. Está feliz, está bem, é isso que você quer para a sua vida, você é livre, abençoado. Mas é bom, é melhor que a gente se relacione com alguém que está no mesmo compasso. Mas se não aconteceu com você assim, não tem problema, a gente casa, a gente faz seu casamento, e eu faço com a mesma alegria, como se a pessoa estivesse aqui congregando com você. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. Quem vai viver com ele é você, quem vai viver com ela é você, não sou eu. Tá? Então aqui a gente não se mete na vida pessoal de ninguém. É você que vai viver com a pessoa. Se você aguenta, se você suporta, se você tem paciência para lidar com a situação, amém. Tudo te é lícito, veja o que te convém. Você tem paciência para suportar a situação, para lidar com a situação? Então, pastor, a pessoa não quer nada de Deus, mas eu gosto, eu amo, eu quero, então tá. Você suporta a situação? Você tem condição de lidar com isso? Então amém. Vá em frente. Se esse é seu desejo, vá em frente. Aqui nós não proibimos ninguém de nada, mas aqui orientamos. Orientamos e orientamos e orientamos à luz da palavra. Verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga, eu recebo essa palavra. Louve a Deus. Recebo. Quem habita em você? Deus, o Deus vivo. Não é nenhum diabo, não é nenhum demônio que habita em você, abençoado. Diga, Deus está em mim. Olha para mim, o nosso Deus não está voando por aí não, para você ter que buscar Ele não. Você não precisa ficar buscando Deus, porque Ele já está dentro de você. Ele vive dentro de você. E fala com você. Diga, Ele fala comigo. E como fala, viu? Orienta você lá fora, nas decisões mais importantes da sua vida. Isso é uma prova que Deus está em você. Aonde você anda, você está transportando a presença de Deus. Aonde você vai, abençoado? Não é mais a Arca da Aliança, que representa a da catedral, né? Que representa a presença de Deus, como no passado. No passado, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Não é mais como no passado. Agora somos nós, a morada do Deus vivo. Somos nós. Onde nós andamos, nós levamos Deus dentro de nós. A Arca da Aliança, que muitos pastores dão em tamanho pequeno e faz várias réplicas, e que em outros lugares tem uma bem grande dentro da igreja, na catedral. Deus proibiu a réplica daquilo. E isso está descrito lá em Jeremias. Deus proibiu. Proibiu. Pode louvar a Deus, proibiu. E eu quero deixar isso registrado nessa primeira parte desse seminário. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Vamos ler. E diz assim Deus, através do profeta Jeremias, capítulo 3,
capítulo 3, a partir do verso 15. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Essa profecia, essa promessa já está se cumprindo em nosso meio. Aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, você já está tomando posse dessa promessa. Porque aqui você está sendo apacentado com sabedoria e com conhecimento. Verso 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela e nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Vou repetir uma vez mais. A arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Recebo. Reparou que Deus diz para nunca mais se fazer outra? Deus proibiu a réplica da Arca da Aliança. E o que as igrejas fazem? O que os pastores fazem? Aquilo que Deus proibiu. Você que já foi obreiro, você que já fez parte dessas igrejas de correntes e campanhas, você já carregou uma arquinha daquela pequena para casa, você já colocou na estante, você já participou daquele altar consagrado, um mês em consagração com a Arca da Aliança ali, o obreiro não podia nem chegar lá para limpar o altar, não pode tocar no altar, não pode passar vassoura, não pode fazer nada, está consagrado, porque a presença de Deus está na Arca da Aliança. Aí Deus diz, na Arca da Aliança, eu, Deus vivo, não habito nisso, isso no passado me representava, nem dentro disso eu estava, porque isso era uma representação da minha presença, apenas representava. Eu moro, de fato e de verdade, dentro dos meus filhos, dos meus escolhidos, que somos nós. Nós somos a morada ambulante de Deus. Aonde você vai, Deus está. Diga graças a Deus. Tem uma arca da aliança, é desobediência. Você é abençoado que me ouve. É dizer que a presença de Deus em você não lhe é suficiente. Tem que ter a arca da aliança. Se fosse para ter a arca da aliança, Deus não proibiria. Se Ele está proibindo, é porque não é para se ter. Você que me ouve, não participe desse erro. Você que me acompanha, está sempre me acompanhando pela internet, não participe desse erro. Não leve aquilo que é errado para dentro da sua casa, porque isso é lei, e o fim da lei foi Cristo, em nome de Jesus. Receba isso. Voltemos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, mais 2 versos, para a gente concluir aqui. E diz assim, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, para acompanhar o 17 e o 18. Vamos lá. O verso 16, uma vez mais. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não tem diabo no meio, é só Deus na sua vida. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que significa separai-vos, pastor? É viver isolado de todo mundo? É ir para um convento? Nada a ver. A ideia de separar aqui, essas coisas que lemos aqui antes, não está dentro de você, aí no seu coração. É você se apartar do estilo de vida do incrédulo. Para ele, todo o caminho leva a Deus. A idolatria. Para ele, Deus se manifesta através do santo lá,
Sim, ele acredita. É você não ter isso dentro de você. É você não receber essas coisas para você. Amém? Amém. E o verso 18, Paulo aqui exorta que a pessoa deve agir como um filho de Deus no seu andar. E assim vai ter a experiência do poder de Deus como Pai em sua vida. Você quer ter a experiência desse Deus como Pai na sua vida? Seja um filho obediente, como diz aqui, ó. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque o que Paulo frisa o tempo todo é obediência. Seja obediente, que vai ter uma grandeza se voltando o tempo todo para você. O Deus Todo-Poderoso. Louve a Ele. E receba essa palavra na sua vida. E na próxima reunião tem mais. A gente segue com esse tema. Paulo e a conduta cristã, na sua segunda parte. E a gente lê o capítulo 7. Vai seguindo, em o nome de Jesus. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. E recebo há muita paciência aí dentro de você. Diante de todas as coisas. Até mesmo para aprender, para ouvir a palavra de Deus em sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.